Muito bom. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Nós louvamos a Deus pela tua vida. Podem sentar, irmãos. Como foi dito então no início desta celebração, estamos iniciando uma nova série. E cada um desses valores, irmãos, eles não são valores que saíram da minha cabeça. Eles não são valores que, o pastor teve um sonho e isso. Não. Quem se lembra, nós tivemos encontros aqui no salão com a liderança da igreja, fizemos alguns exercícios e daqueles encontros saíram os valores da igreja. Então, estes valores que nós temos falado a cada mês aqui são valores que saíram da própria igreja. A igreja identificando estes valores como sendo valores desta comunidade. Então, nós estamos seguindo, cada um dos meses temos falado de um dos valores e até o final, até novembro ali, a gente vai conseguir falar sobre todos os valores da igreja. Muito bem, o tema dessa noite, nesta série Igreja Acolhedora, é Cristo nos acolheu. Cristo nos acolheu. Meus irmãos, todos nós sabemos que chegar num lugar novo, chegar num lugar onde ninguém conhece a gente, é sempre desafiador, não é verdade? É sempre, existe sempre aquela expectativa, às vezes medo, né? O medo do novo, o medo do diferente, porque é um ambiente que você está chegando agora. Você entra, você observa aquele ambiente. A gente vê isso muito também nos filhos, quando a gente troca de escola, né? Ou troca de turma, daí é pessoal totalmente diferente. Você percebe aquele ambiente que você olha e você fala, puxa, eu sou meio que um intruso aqui, eu sou alguém que fora da casinha aqui, porque o pessoal tudo se conhece, eu estou chegando agora. É estranho. Será que eu pertenço a esse lugar? E essa pergunta, será que eu pertenço a esse lugar? É uma pergunta que todo ser humano faz. Porque é curioso, porque o ser humano ele foi criado para pertencer. Você foi criado para pertencer, para fazer parte. Você foi criado para estar com os seus. E à medida que o tempo vai passando, a gente começa a procurar o nosso lugar, não é verdade? Você entra na faculdade e você logo tenta achar o teu espaço ali dentro. Com quem que eu vou andar? Com quem que eu vou me relacionar? Quais grupos ali eu preciso me aproximar? Porque a gente tem essa necessidade de pertencimento. Chamar aquele lugar de meu. Chamar aquele lugar de aqui é o meu lugar. Aqui eu sou conhecido. Aqui eu sou aceito. Aqui eu sou amado. E o apóstolo Paulo, ele nos leva a enxergar toda essa ideia de uma forma um pouco mais profunda. E eu queria que os irmãos pudessem ler esse texto comigo. Está lá em Efésios 2, 11 a 22. Efésios 2, do 11 ao 22. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados
incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O maior drama da humanidade não é simplesmente encontrar aí um grupo de amigos, não é não encontrar, né, um grupo de amigos e nem ser rejeitados. Esse não é o maior drama. Não é ficar de fora de uma roda de conversa. Nesse texto aqui nós encontramos que o maior problema sempre foi outro. O maior problema aqui é estar fora da presença de Deus. Esse foi e é o maior problema da humanidade. Estar distante da presença de Deus. Paulo ele não está trazendo simplesmente aqui uma informação nova, quando ele diz ali, portanto, lembrem-se. Portanto, lembrem-se. Ele está chamando a igreja aqui para recordar. Ele está falando para a igreja. Então, quando ele fala assim, portanto, lembrem-se. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, você já sabe. Então, eu quero que você se lembre. Aquilo que você já conhece, aquilo que você já aprendeu. Portanto, lembrem-se. Porque uma igreja que se esquece de onde Deus o tirou, começa a acreditar que sempre pertenceu. E esse é um problema sério na vida da igreja. Uma igreja que não compreende de onde Cristo o tirou, começa a achar que sempre pertenceu. Sabe aquela história? Todo mundo é filho de Deus. Mentira! Nós precisamos entender que Jesus Cristo nos resgatou e nos tirou do lamaçal do pecado. A obra da cruz foi tirar a gente dessa condição e nós precisamos nos lembrar daquilo que Ele fez. E quando nos lembramos daquilo que Ele fez, nós entendemos quem nós somos. E quando nós entendemos quem nós somos, a nossa postura nesse mundo passa a ser outro. Passa a ser outro.
Quando não reconhecemos, deixamos de ser humildes, deixamos de dar o valor à graça. Por isso a gente precisa olhar para o que Paulo está dizendo aqui e perceber que ninguém entende a beleza da graça sem primeiro lembrar da profundidade da nossa antiga condição. Olhe para a sua vida. Ninguém melhor do que você mesmo para saber quem você é. Para saber quem é o seu velho homem, né? Como é a sua natureza. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde Cristo me tirou. E quando eu me recordo, quando eu me lembro daquilo que Ele fez, a minha postura muda. A minha condição diante das pessoas muda. A minha forma de tratar as pessoas muda. Não estou dizendo que você se torna aquela pessoa mais perfeita. Não. Mas você se torna uma pessoa que tem consciência de que você erra, de que você falha e de que você precisa todos os dias da graça de Deus, para que a sua condição possa refletir aquilo que você é em Cristo Jesus. Nos primeiros versos, Paulo ele não está escrevendo, a gente percebe claramente, ele não está escrevendo para incrédulos, mas ele está escrevendo para os cristãos, e ele diz: lembrem-se. E eu volto a frisar isso. Esquecer daquilo que o Senhor fez gera em você orgulho. E tem muito orgulhoso dentro da igreja. Existe muito orgulhoso no meio dos cristãos, porque se acham os melhores, porque se acham os donos e conhecedores do bem e do mal. Só que falta um pequeno detalhe, que é esse reconhecer: Senhor, eu sou imundo. Eu preciso do Senhor. A nossa oração precisa ser: Senhor Jesus, não me deixa esquecer quem eu sou. Senhor Jesus, me faz lembrar todos os dias quem eu sou, do que eu sou capaz, para que eu possa de fato honrar o Teu nome e honrar tudo aquilo que o Senhor fez. Voltando para o texto, Paulo descreve quem eles eram antes de conhecer Cristo. Então, e cada expressão aumenta o peso, né? Primeiro ele diz que eles eram gentios. Para nós isso pode parecer até meio, a gente fica assim, tá aí, né? Gentio. Tá. Para a gente que está distante dessa realidade, parece algo tão bobo, tão banal. Mas para o judeu do primeiro século, significava viver fora da aliança, da comunidade da aliança, de estar distante das promessas que Deus havia feito ao seu povo. Em seguida ele afirma: separados de Cristo, separados da cidadania de Israel. E aqui é a grande tragédia, né? Porque sem Cristo não existe vida. Sem Cristo não existe reconciliação, sem Cristo não existe esperança. Não significa que Deus amasse apenas uma etnia, não. Significa que os gentios estavam fora da comunidade de Deus. E Paulo então ele acrescenta ali: estrangeiros quanto às alianças da promessa. As promessas, os irmãos lembram, feitas a Abraão, Moisés, Davi. Tudo aquilo parecia distante.
E eles não tinham parte nessa história. Mas Paulo, ele ainda não terminou. Ele diz uma frase um pouco mais pesada, né? Sem esperança e sem Deus no mundo. Imagine essa descrição. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma carreira, você pode até ter reconhecimento, você pode até ter saúde, mas sem Cristo, continua exatamente como Paulo descreve aqui, sem esperança e sem Deus. Essa não era uma história apenas dos Efésios, da igreja em Éfeso, mas todos nós nascemos espiritualmente longe de Deus. Todos nós estávamos separados de Deus, incapazes de voltar para casa, incapazes de retornar. Mas então começa a história mudar. Depois de tantos versículos, descrevendo a nossa miséria, Paulo escreve duas palavras que mudam completamente a história. Ele fala, mas agora. Ué, pastor, o que tem a ver o mais agora? Essas duas palavras aqui, elas carregam um peso, porque o cristianismo é a história do, podemos dizer assim, mas Deus. Eu estava perdido, mas Deus me alcançou. Minha vida não tinha sentido, mas Deus me deu sentido. Percebe a dimensão e aquilo que Cristo faz para te alcançar. Então ali ele diz, mas agora, no verso 13, nós estávamos mortos, mas Deus nos trouxe vida. Nós estávamos longe, mas agora estamos perto, estamos próximos. Não porque nós merecemos, mas porque a graça de Deus resolveu agir na minha e na tua história. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso saber que o Senhor Jesus se importou? O verso 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. Lembra que os versos ali anteriores está falando da nossa miséria, né? Ele apresenta e escancara a miséria do homem. E aqui ele fala, vocês agora, em Cristo, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Percebe que Paulo ele não diz que a gente encontrou o caminho. Ele não diz que você estava ali passando e, olha que legal, vou seguir por aqui. Não é nada disso. Ele diz que nós fomos aproximados. O verbo está na voz passiva. Não é a gente que agiu, foi Deus quem agiu. Você foi aproximado. Uma ação externa tocou em você e te aproximou. Se você está aqui essa noite, foi Deus quem te trouxe aqui. Não foi não. Eu peguei meu carro, ou vim a pé, dei cada passo e cheguei aqui. Ah, é? Você acredita nisso mesmo? Sério que você acredita nisso mesmo? Foi o Senhor Jesus que te trouxe aqui. Ele te atraiu. Ele te conquistou. Lembra do texto? Nós amamos a Deus por quê? Ele nos amou primeiro. A ação é dele em nós. E a gente vê em toda a história das Escrituras um Deus agindo em favor do seu povo. Foi Cristo que veio até nós. Essa é a essência do acolhimento divino. Estamos falando de igreja acolhedora.
Mas não adianta a gente falar de algo que nós precisamos viver com o outro, sendo que a gente ainda não entendeu que primeiro nós fomos acolhidos. Nós precisamos entender que Cristo nos acolheu primeiro. E aí você pode olhar para você e falar assim: uau, sendo eu quem sou, casca grossa, ruim, sendo eu quem sou, fazendo um monte de besteira, sendo eu quem sou, teimoso, orgulhoso, avarento, o Senhor nos aproximou, o Senhor nos trouxe para perto. Assim como Ele fez, assim então eu faço. Nós precisamos, por isso que essa é a primeira mensagem da série, porque senão todas as demais não vão fazer sentido. Porque todas as demais você vai olhar o acolhimento a partir da sua ação, como se fosse padrão, e a tua ação não é padrão, porque você é orgulhoso, você é pecador. Nós precisamos olhar o padrão de Cristo, que Ele olhou para nós e nos acolheu. Ele olhou para nós, viu quem nós éramos e Ele nos aproximou. Percebe por que essa é a primeira mensagem? Nós precisamos abrir a nossa mente e entender aquilo que Cristo fez e a forma como Cristo fez, para que a gente possa então agir semelhante a Ele. Isso é contemplar o que Cristo fez. Depois de nos lembrar, quem nós éramos, Paulo ele muda o foco aqui. Porque antes o sujeito era o ser humano. Ele estava apresentando a miséria do ser humano. Agora ele foca em Cristo. Observe quantas vezes Paulo fala: Ele é, Ele fez, Ele destruiu, Ele reconciliou, Ele veio por meio dele. Não é à toa. É como se Paulo dissesse: não fiquem olhando para aquilo que vocês eram apenas, mas olhem agora para quem Cristo é. Olhem agora, porque Ele é a nossa paz, como diz Paulo aqui. Ele é a nossa paz. Paulo não diz que Jesus trouxe a paz. Ele diz que Ele é a paz. Não diz que Ele ensinou um caminho para a paz, nem promoveu uma negociação ali com Deus e os homens, não. Ele veio sendo a paz e trouxe. Ele é a nossa paz. A paz não é uma ideia, não é um sentimento, não é uma filosofia. A paz tem um nome, é Jesus Cristo. Jesus. Isso muda completamente a nossa compreensão do Evangelho. Por isso, o nosso maior conflito não foi e não é com as outras pessoas, mas com Deus. Com Deus. Porque quando nós não acolhemos o outro, e nós entendemos que Deus olhou para nós e nos acolheu, sendo nós quem nós éramos. Quando nós não acolhemos o outro, porque achamos que o outro é inferior, porque o outro é pecador, porque o outro faz coisa errada, e a gente não acolhe, a gente não está dando valor nenhum para aquilo que Cristo fez com você, comigo. É como se Jesus olhasse para você e falasse: é sério mesmo que você não quer acolher porque o outro tem defeitos, porque o outro tem falhas? Já pensou se Jesus mostrasse um filme da tua vida e falasse assim: esse aqui é você quando eu te acolhi? Sentiremos vergonha.
sentiríamos vergonha. No texto, vemos ali que o pecado, ele nos transformou em inimigos de Deus. E ele traz uma parte agora no texto que é bem interessante. Paulo, ele diz que Cristo derrubou a parede de separação. Talvez eu e você, lendo esse texto, a gente não entenda o que isso significa. Mas a comunidade de Éfeso entendia muito bem o que era essa imagem. Eu ia projetar, eu acabei esquecendo de mandar para a Isa essa imagem, enfim. Mas o templo de Jerusalém, ele era dividido ali em áreas, né, de acesso, progressivamente, né? E ele era restrito. Então, cada área ali tinha determinadas pessoas poderiam acessar. E existia ali o pátio dos gentios, na parte externa. E esse pátio dos gentios tinha uma barreira de pedra que impedia com que eles passassem para um nível maior, mais para dentro do templo. E ali tinha uma frase, uma pedra que marcava o limite, e ali dizia que quem ultrapassasse aquela barreira era responsável pela sua própria morte. Era como se desse autoridade para os líderes executarem quem passasse por aquele lugar. Era o pátio dos gentios. Então, quando Paulo escreve aqui em Efésios 2, que Cristo derrubou a parede de separação, ele usa essa imagem que era conhecida para ensinar uma verdade profunda de que a verdadeira barreira não era aquela que estava ali, era a separação que o povo tinha de Deus, dizendo, não tem mais nenhuma parede que separa vocês de Deus. Consegue perceber? A comunidade de Éfeso entendeu, porque eles sabiam exatamente o que era isso, eles sabiam exatamente o que era essa barreira. A mensagem do Evangelho aqui é que por meio do sangue de Cristo, aqueles que estavam longe agora estão perto. Aqueles que estavam separados agora fazem parte. Não existe mais muro ou parede de separação. Você pode entrar. Venha, o caminho está aberto. Acesse esse ambiente que antes você não tinha por causa do pecado. Obrigado, Isa. Olha que bonitinho. Na outra imagem mostra mais detalhadamente. Enfim, acabei esquecendo de enviar. Perceba, meus irmãos, a ordem. Primeiro, reconciliação com Deus. Depois, reconciliação com as pessoas. Hoje o mundo tenta criar essa conexão, essa unidade, sem entender a reconciliação com Deus. Não se reconciliou com Deus ainda. Não entendeu o amor de Deus. Não recebeu ainda o amor de Deus na sua própria vida. Não entendeu que ele foi aceito e por isso ele precisa aceitar. Quando pecadores são reconciliados com o mesmo Pai, eles descobrem que agora sim todos são irmãos. Tem uma ilustração bem interessante. Imagina um pai que mora numa casa cercada por um grande muro. E os filhos então, do lado de fora, os dois brigando entre si, tentando decidir ali quem tem o direito de entrar. E de repente o pai chega e abre a porta e chama os dois para dentro. Então, quando eles entram e eles percebem que já não existe mais uma barreira, aquela barreira que eles estavam brigando para entrar ali, agora eles estão dentro
junto com o Pai, e eles conseguem olhar um para o outro e falar: puxa, você é meu irmão, estamos juntos aqui. O Pai abriu, e a gente não precisa brigar para entrar, porque Ele nos chamou. Ele nos chamou para entrar. Ele nos colocou do lado de dentro. Os dois voltam a ser irmãos. É exatamente isso que a cruz faz. A cruz possui um braço vertical e outro braço horizontal. Porque somos ligados a Deus, mas também somos chamados para essa ligação horizontal, esse relacionamento uns com os outros. O braço vertical nos reconcilia com Deus, o braço horizontal nos reconcilia uns com os outros. Sem esse primeiro, o vertical, o horizontal nunca poderia existir. Sem essa comunhão com Deus, é impossível existir esse na horizontal. Impossível. Precisamos desse nosso relacionamento com o Pai. Paulo conclui dizendo: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Você consegue enxergar a Trindade aqui? Por meio dele. Dele quem? Jesus. Tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Um acolhimento que chega a nós completo. Uma obra do Deus triuno. O Pai desejou, o Filho realizou e o Espírito Santo aplicou a obra em nossos corações. O Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo revelou a você quem você é. O Espírito Santo mostrou para você o quanto você precisa do Pai. É um Deus inteiro trabalhando para trazer os pecadores de volta para casa. E no fim aqui desse texto que nós estamos nessa noite, a partir ali do verso 19, a gente vê que nós precisamos viver como agora, como quem pertence. Como quem pertence. Paulo mostra quem nós nos tornamos. Percebe? Ele mostra as nossas mazelas, ele começa mostrando quem nós somos, quem nós éramos. Depois ele mostra quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez. E agora, nessa parte final, ele vai mostrar o que nós nos tornamos. Primeiro ele diz: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. A palavra estrangeiro aqui fala de quem não pertence. Estrangeiro não pertence, não faz parte daquele meio, de quem está do lado de fora. E quantas pessoas vivem assim nos nossos dias? Até mesmo muitas vezes dentro da igreja. Se sentem invisíveis, acham que nunca são suficientes, acham que, aliás, carregam, a sensação de que Deus apenas as tolera. Isso acontece, até mesmo dentro da igreja. Mas Paulo diz: vocês já não são mais isso. E depois ele avança: agora vocês são. Agora começa a parte bacana, A bênção.
Agora vocês são concidadãos dos santos. Ou seja, vocês receberam uma nova cidadania. O reino de Deus agora é o seu verdadeiro e novo lar. Ele diz ainda, membros da família de Deus. Aqui a linguagem muda, né, de política para afeto. Vocês pertenciam ao reino, mas agora ele fala, agora vocês pertencem a uma família. É mais próximo, né? É mais aconchegante, né? É mais afetuoso, mais gostoso, né? Vocês fazem parte, são membros da família de Deus. De cidadãos a filhos. Não fomos aceitos apenas para o reino, mas fomos recebidos em uma casa. Em uma casa. E aqui existe essa diferença enorme. Porque só mesmo aquele que entende que era rejeitado é que pode compreender o que é ser aceito. Somente aquele que entende que vivia separado pode entender agora o valor de entre. A casa é sua. Tem uma música que a gente canta. A casa é sua. Pode entrar. Paulo afirma que nós estamos sendo edificados como um templo santo. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus ela estava ligada ao tabernáculo, né? E depois ao templo. E agora Deus faz algo extraordinário, porque a sua presença, ela habita num povo. A igreja tornou-se a morada de Deus pelo Espírito. Isso aqui não é igreja, gente. Isso aqui não é igreja, não. É só um prédio bonito que foi construído. Se todo mundo sair daqui, é só mais um imóvel cadastrado na prefeitura. Mas quando nós estamos aqui, aí sim é igreja. Aí sim isso aqui tornou-se relevante, porque agora sim a igreja está reunida. O povo de Deus, a família de Deus. Perceba então o movimento no texto. Antes, longe. Agora, casa, família, morada. Que acolhimento poderia ser maior e melhor do que esse? Deus, Ele não apenas abriu a porta, Ele nos fez morar com Ele. Morar com Ele. A gente chega ao final dessa passagem, percebendo que Paulo ele não está apenas contando uma história dos Efésios, mas ele está contando a nossa história, a minha história, a sua história. Houve um tempo que nós estávamos longe. Eu sempre digo que eu tinha um complexo de inferioridade tremendo, mas muito grande. Me sentia rejeitado, me sentia excluído, e às vezes até ouvia palavras que afirmavam ainda mais essa condição para mim. E esse complexo, ele foi crescendo na minha infância, na minha juventude, e eu só fui liberto disso quase na vida adulta. Anos e anos sofrendo com um complexo de rejeição. E olha que sou filho de pais
cristãos tementes a Deus, uma bênção de Deus, avós que foram bênção na nossa família, mas mesmo assim, não por causa deles, mas por todo o ambiente em que eu estava, eu tinha um complexo muito grande, que me oprimia, que me fazia recolher na minha insignificância. De pessoas olhar e falar assim, cara, você está falando bobagem, você não entende nada. Ah, você vai morrer nisso, você nunca vai ser ninguém na vida. Sim, palavras que eu ouvi. Só que eu entendi a graça do Senhor, de um Cristo que me fez pertencer, de um Cristo que me chamou para dentro e falou: ei, sabe isso que você ouviu? Sabe isso que você viveu? Sabe essas tragédias que você passou? Você não é mais isso. Você não é aquilo que disseram que você é. Você foi comprado. Você foi atraído para que você fizesse parte. E assim como eu te resgatei, eu te atraí, eu te acolhi, agora você aprendeu a lição, você vai acolher. Ah, mas fulano é muito pecador. Vai acolher. Ah, mas fulano é uma caia de pescoço. Vai acolher. Porque não é sobre aquilo que você pensa, é sobre aquilo que Cristo pensa. Porque já pensou se, na nossa vez, alguém falasse: ah, não, mas ele não. Ah, não, mas ela não. Assim como fomos aceitos, assim como fomos acolhidos, agora então a gente acolhe. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Daqui a alguns instantes a gente vai participar da ceia do Senhor. E a ceia é uma proclamação visível do que a gente vê aqui em Efésios 2. O pão, ele nos lembra que o corpo de Cristo foi entregue por nós. O cálice, ele nos lembra que foi o seu sangue que nos aproximou. Nenhum de nós chega nessa mesa por mérito próprio. Nenhum de nós chega até aqui porque é filho de crente. Nenhum de nós chega para essa mesa porque tem faculdade, tem vários diplomas na parede. Ninguém chega a essa mesa porque é alguma coisa. Mas nós chegamos a essa mesa porque Cristo nos aproximou. E Ele pagou um preço para nós estarmos juntos. Porque nós fomos acolhidos pelo mesmo Salvador. Por isso, antes da gente participar dessa mesa, nós precisamos avaliar como está a nossa condição. Será que você continua longe? Ou já foi aproximado por Cristo? Mesmo estando na igreja há anos, meu irmão e minha irmã. Às vezes a gente está há anos na igreja, mas a gente está distante do Criador. A gente está distante daquele que fez e faz tudo para nos aproximar.
É hora de a gente avaliar e pensar naquilo que a gente está fazendo, vivendo, como igreja de Jesus. Muitas pessoas assistem a gente pela internet. E vez ou outra eu recebo uma ou outra mensagem. Então, às vezes, tem alguém assistindo que, ou até mesmo aqui no nosso meio, que ainda não conheceu esse acolhimento do Senhor. Ainda não entendeu. E agora os olhos se abrem e a gente percebe que, puxa vida, então quer dizer que não é todo mundo que é filho de Deus. Existe uma condição de receber, então, esse acolhimento, falar, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero viver isso, porque eu sempre fui rejeitado, eu sempre fui criticado, eu sempre estive à margem, e hoje o Senhor me chama, entra, a casa é sua. Talvez essa seja a condição de muitos. E é hora de a gente responder ao Senhor. Senhor Jesus, eu estou vivendo a igreja há anos. Senhor Jesus, eu estou frequentando uma igreja há anos. Mas eu ainda não me sinto parte. Eu ainda não me sinto pertencente a esse grupo, a essa família, como foi dito aqui. A palavra de Deus anuncia uma notícia maravilhosa. Há lugar na casa do Pai. Há lugar na casa do Pai para todo pecador que se arrepende, para todo aquele que vem a Cristo em arrependimento e fé, dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero fazer parte dessa família. E meu irmão e minha irmã, eu não estou falando de instituição. Eu não estou falando de CNPJ. Eu estou falando de pertencer à família de Deus. Eu estou falando de você, de fato, parar de ser religioso e dizer, Senhor, eu quero viver essa novidade de vida. Ser membro de igreja não é garantia de nada, não. Mas um coração arrependido e contrito, dizendo, Senhor, imundo eu sou. Pecador eu sou, eu preciso da Tua graça todos os dias, porque senão a minha vida não faz sentido. Todo cristão deveria responder a um apelo todos os dias, de se quebrantar e falar, Senhor Jesus, eu me arrependo do meu pecado, do meu erro. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu tenho falado. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu tenho visto. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu tenho sentido no meu coração. Percebe que se você começar a analisar cada uma dessas esferas aqui, você vai perceber que de fato você não vale nada. E que mesmo assim o Senhor te acolheu. Eu sempre digo, que eu gostaria de chegar no céu e perguntar para Deus, se eu tivesse a oportunidade, chegar para Deus e falar, Deus, por que eu? Por que eu? Olha quem eu sou. Olha quem eu sou. Por que eu? Por que o Senhor me amou? Por que o Senhor se importou comigo? Por que o Senhor me chamou para dentro? Por quê? Eu quero que você se coloque na presença do Senhor. Você não precisa responder nada para mim, por favor. Mas eu quero que você responda para o Senhor. Senhor, eu vou participar da tua mesa, mas eu não posso participar de qualquer jeito. Eu só posso participar dessa mesa se eu entreguei a minha vida ao Senhor,
E de fato eu tenho vivido uma vida de dependência. E sim, Deus, eu tenho errado, eu tenho falhado, todo dia eu piso na bola, todo dia eu faço besteira. Senhor Jesus, me perdoa, me purifica, me transforma. Me faz uma nova pessoa todos os dias. Eu quero que você feche seus olhos agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Você não precisa consertar sua vida primeiro, para depois ser recebido. Não. Essa é uma mentira do inferno. Você precisa chegar, Senhor, do jeito que você está e permitir que Ele então transforme a sua vida. Você precisa chegar diante dele, Senhor, olha quem eu sou. E eu sei exatamente quem eu sou e o Senhor me conhece. E eu sei que o Senhor vem ao meu encontro. Porque antes eu era morto. E o Senhor vem para trazer vida. Eu não tinha esperança e agora o Senhor vem para me dar uma nova identidade. Hoje Cristo continua chamando pessoas para perto. E se o Espírito Santo está mostrando o seu coração que você precisa dessa regeneração, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Mas responda a Ele. Confie em Cristo e receba essa adoção, esse acolhimento que somente Ele pode oferecer. Fale com o Senhor. E quem sabe você tenha que dizer: Senhor, eu quero viver coisas novas. Eu quero fazer parte dessa família de uma maneira muito profunda. Se você quer viver nessa perspectiva, nessa dimensão, de falar: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor e eu quero viver para o Senhor. Queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Não precisa olhar, não precisa levantar a cabeça, não precisa se importar. Faça um sinal com a sua mão. Se você quer, de fato, viver coisas novas e falar: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida de uma forma tremenda, perdoando os meus pecados, porque eu tenho caminhado tanto tempo, às vezes tenho até sido muito religioso. Se você está nessa condição e se você entende isso, você tem essa oportunidade. Faça um sinal com a sua mão. Queremos orar pela tua vida. Amém. Amém. Reconhecer que somos pecadores é o primeiro passo. Dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, olha para cada coração aqui nessa noite, Deus. Para cada um, Senhor. E eu te peço, toca. Toca.
como a tua palavra, que é como uma espada de dois gumes, penetra o fundo da alma. Eu te peço, fala com cada um aqui, Senhor. A começar em mim, a começar comigo. Convença-nos, ó Deus, do nosso erro. Convença-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos quem de fato nós somos. Nos traz quebrantamento, Senhor Jesus. Tira de nós todo orgulho. Tira de nós toda soberba, Senhor. Quebra nossas pernas, ó Deus, para que a gente não fique em pé, mas a gente se ajoelhe na tua presença. Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor. Senhor, todo aquele que orou aqui nessa noite, Deus, aí no secreto, aí no seu coração, eu te peço, Deus, acolha essa oração, ó Deus. Acolha essa oração. E eu te peço, Deus, se manifesta a essa pessoa. Se manifesta, Deus, trazendo vida, trazendo transformação, mudando totalmente a nossa forma de viver. Nos achegamos, ó Deus, como nós estamos, para recebermos de Ti, Senhor, o perdão que nós precisamos, ó Deus. Porque sem o Teu perdão, sem a Tua presença, é como se a gente rejeitasse todo esse acolhimento que o Senhor tem feito. Age, Deus, na vida de cada um aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém.